Olá, meus queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está vendo esse vídeo, né? Estamos aqui. Enquanto não podemos estar juntos pessoalmente, a gente dá aquele abraço, aquela troca de olhares, a gente vai se vendo por aqui. Nesse vídeo, nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre o conceito de cultura. Primeiro, cultura é algo produzido pelas pessoas em conjunto. Então, você tem um grupo social que vai, por uma série de práticas em comum, produzir a cultura daquele local, certo? Cultura vai ser todo conjunto de práticas, crenças e produções. Então, tudo aquilo que aquela sociedade vai fazer como prática, uma dança, uma música, um artesanato, né? As suas crenças, eu acredito em quê? Eu vou expressar essa minha crença dessa forma e como eu vou produzir isso para que aquilo que eu penso enquanto grupo social, enquanto cultura, se perpetue entre os meus. O que a gente pode falar também é que o conceito de cultura, ele não é estático, ele é dinâmico. A gente pode pegar, por exemplo, a nossa festa junina. Quando ela começa lá atrás da nossa história, a gente observa que ela começa como uma festa para celebrar geralmente o casamento que acontecia naquela comunidade, onde todos eram convidados, onde as pessoas colocavam suas melhores roupas e que não se tinha dinheiro para comprar tantas roupas e sem por isso as roupas remendadas, os vestidos de chita, que era o tecido mais colorido, mais alegre, mais barato, onde cada um levava uma comida, produzia uma comida geralmente de milho, derivado de milho, amendoim, dançavam, cantavam para poder celebrar aquela festa, aquele casamento. Hoje em dia, se a gente reparar a nossa festa junina, ela foi se transformando com o passar do tempo. Então, a gente já não escuta mais tantas músicas juninas, as nossas danças caipiras cada vez mais estão sendo mescladas músicas mais atuais com músicas de festa junina. As nossas roupas, a gente já incorporou alguns elementos como o cowboy norte-americano, né, e outras coisas também. E a gente transformou essa festa junina numa coisa nossa do nosso tempo. Provavelmente os nossos filhos, os nossos netos vão transformar numa outra coisa que vai ser o reflexo do tempo em que eles vivem, certo? Aqui nós vamos ver três classificações de culturas diferentes, tá? Que vai ser a cultura popular, a cultura erudita e a cultura de massa, que a gente vai ver no nosso próximo vídeo. Pessoal, uma coisa muito importante. Hoje em dia, essa definição, isso aqui é a cultura popular, isso aqui é a cultura erudita, ela já não cabe tanto. O que nós vamos nos preocupar com esse vídeo é ver como isso se formou na história. Se eu chamo uma determinada coisa de popular, eu chamo por quê? Qual foi a origem desse termo? Se eu chamo uma determinada coisa de erudita, como se formou? Qual foi a origem desse termo? Hoje em dia você observa que cada vez mais esses conceitos eles estão entremeados. Então, por exemplo, se a gente pega o museu, que é considerado, né, pela sua história, uma cultura erudita. Mas você tem o J. Borges expondo no museu, por exemplo, né? Você tem, eu posso pegar uma ópera considerada uma música clássica erudita e pegar um funk e colocar para ser tocado nessa ópera. Então, cada vez mais, esses universos, eles vão se misturando. É aí que faz com que, mais uma vez, com que a cultura tenha esse caráter dinâmico, certo?
quando a gente vai pesquisar o termo, o que define lá no passado, que é uma cultura popular, a cultura popular ela vai ser determinada por um conjunto de práticas e crenças feita por um grupo social mais simples. Então, quando eles começam a dividir esse conceito, né, como cultura popular, vai ser popular porque as pessoas mais simples do povo, eles vão encontrar suas próprias maneiras de se expressar, de fazer suas danças, de fazer suas músicas, de fazer seu artesanato, de repassar o seu conhecimento que era feito de uma forma oral, passado de pai para filho. A prática era feita, o aprendizado dessa prática, por exemplo, uma estilogravura, como nós vimos, era feita através do erro e do acerto. Então, você observa alguém fazendo, você vê como ele faz e você vai tentar fazer, e isso não deu certo, tenta de uma outra maneira e vai trocando as experiências, e assim ela vai acontecendo. Nessa imagem, para poder ilustrar o que eu falei, eu trouxe uma dança muito conhecida no sul do Brasil, que é a dança do pau de fitas. Então, essa dança consiste em, você tem um pau no centro dessa roda, você tem essas fitas que ligam esse pau às pessoas, e o desafio é dançar fazendo um desenho com essas fitas, né, um desenho trançado com essas fitas. Provavelmente, essa dança do pau de fita, pelos passos feitos, ela deve ter surgido a partir de junções de danças europeias. Aqui nós temos também os nossos instrumentos musicais. Por exemplo, aqui você tem uma família de instrumentos de corda. Nós recebemos esses instrumentos dos europeus, recebemos esses instrumentos, né, alguns africanos também, e nós criamos os nossos, como por exemplo a viola de coxo, que é uma invenção brasileira. Aqui na parte de baixo nós temos os instrumentos de percussão, uma boa parte recebemos da cultura africana, outra parte, né, recebemos também da cultura europeia, e os nossos índios também tinham instrumentos de percussão como o chocalho. Uma coisa importante para a gente entender que a nossa cultura brasileira ela é formada a partir, né, da influência de 3 culturas diferentes, que é a cultura europeia. E se você parar para pensar, né, na cultura europeia você tem a cultura portuguesa, que é a nossa base, mas você tem a cultura trazida pelos italianos, a cultura trazida pelos alemães, pelos franceses, pelos holandeses. Você tem a cultura africana, onde você tem a África, que é um continente, tá, pessoal? E esse continente dividido em vários povos, né? Você tem os moçambicanos, você tem Gente, fugiu o nome agora. Você tem os moçambicanos, você tem... Gente, fugiu o nome. O que a gente faz nessa hora, né? Pois bem, você tem vários povos africanos que vieram para aqui, para o Brasil, e cada povo com uma língua diferente, com práticas diferentes, com músicas, danças, comidas diferentes, e trouxeram toda essa diferença para a gente. E você também tem as nossas tribos, que hoje em dia são tão poucas, né? Quase todas sendo dizimadas, infelizmente, mas você tinha mais de 100 tribos aqui no Rio de Janeiro, e que você tinha cada povo, né? Cada povo indígena, melhor dizendo, como a gente já trabalhou em sala, né? O conceito de tribo, ele não está sendo mais utilizado para designar o povo indígena, nem o povo de nenhum lugar do mundo, tá, pessoal? Por tribo ser algo muito específico, e o povo ele ser rico em suas práticas, em suas crenças, em sua cultura. Então, a palavra povo é melhor para você falar povos indígenas ao invés de tribos indígenas, povos africanos, povos europeus, e por aí nós vamos, tá certo, pessoal? Bom, tá.
Aqui, para a gente perceber que a cultura, né, a gente está falando muito de cultura brasileira, eu trouxe 2 elementos de culturas lá de fora para a gente ver como essas informações elas acontecem. Então aqui você tem o ovo da cultura ucraniana chamada pesanka, onde esse ovo ele é dado de presente para as pessoas. Geralmente eles usam motivos florais ou motivos abstratos para poder decorar esse ovo. E desse outro lado, nós temos um tênis, que é próprio da nossa cultura, né? Feito a partir de um tecido produzido pelos artesãos incas. Certo, pessoal? Bom, temos também a nossa querida e amada feijoada pelas histórias, né? Uma delas é que a feijoada teria nascido nas senzalas brasileiras. Então, enquanto a Casa Grande comia as partes nobres do porco, o que sobrava, pé, orelha, rabo, era dado para os escravos. E daí, acrescido de feijão, ia acrescido da couve, a gente foi acrescentando a laranja, ia acrescentando arroz, ia acrescentando outras coisas, a gente fez um prato tipicamente brasileiro, que é a feijoada. Agora nós vamos ver o conceito de cultura erudita. Cultura erudita é o conjunto de práticas e crenças feita por um grupo de pessoas consideradas a elite de um grupo social. Voltando a dizer, né, esse é o início desse termo erudito. Então, o erudito ele vai se contrapor a tudo aquilo que é popular, certo? Essa cultura erudita vai ser uma cultura produzida pela elite de um determinado local. É uma cultura que ela é pautada pela academia, ou seja, pelas regras acadêmicas, pelas regras daquelas pessoas mais letradas, certo? Como, por exemplo, o balé, que surgiu nas cortes italianas, mas foi divulgado, né, se tornou mais popular nas cortes francesas, certo? Então você tem o balé, que foi uma maneira que os nobres criaram para poder fazer uma dança diferente daquelas que eles estavam já acostumados a fazer. Então eles criaram uma dança que tinha passos específicos, coreografia específica, roupas específicas para poder entreter melhor as cortes na Europa. E uma coisa interessante aí é a curiosidade, tá, pessoal? Quem começa dançando balé são os homens. Mais tarde as mulheres são aceitas nessa dança. Aqui o slide não ficou muito bom, mas você tem um pianista numa orquestra e aqui você tem um teatro, que também é considerado, né, como ele nasce, esse teatro dessa forma que nós estamos vendo aqui, né, ele nasce no meio dos mais eruditos durante, né, final da Idade Média e no Renascimento. Você tem o teatro considerado uma prática erudita. Agora é interessante a gente observar a história do teatro. É o teatro mesmo, o teatro enquanto pessoas representando personagens para outras pessoas assistirem, ele nasce na Grécia Antiga. E você tem ao longo da história, né, esse teatro tomando 2 caminhos diferentes. Você tem o pessoal da comédia dell'arte, que no final do Renascimento, final da Idade Média, início do Renascimento, vai fazer um teatro mais popular, voltado para o povo, aonde eles vão com as suas carroças num determinado lugar, abre a carroça que vira palco e dali eles apresentam, geralmente satirizando a elite, e você tem esse teatro que vai surgindo, né, mais voltado para as pessoas de uma classe social mais elevada.
Aqui você tem o próprio espaço do museu e eu coloquei aqui uma imagem do nosso Museu Nacional de Belas Artes, que fica no centro da cidade do Rio de Janeiro. Aqui, por exemplo, para a gente ver como hoje em dia, né, esses dois universos eles estão entremeados, o Museu Nacional de Belas Artes, né, que é considerado o museu mais tradicional, mais clássico, né, aqui da nossa cidade, ele recebe exposições de artistas populares, ele recebe exposições já teve exposição de moda, por exemplo, já teve exposições de música também. Então você observa que esses espaços cada vez mais eles estão dialogando. E o que isso é interessante, porque a gente vive num mundo onde a globalização das informações, elas fazem parte da nossa cultura. E precisa, né, gente? Tá. Aqui mais dois ícones da cultura erudita. A Mona Lisa, criada por Leonardo da Vinci no século XVI, e a estátua de Moisés, criada por Michelangelo, contemporâneo de Leonardo da Vinci. Agora, o nosso trabalho, quer dizer, o trabalho de vocês, trabalho de casa, vai ser o seguinte: vocês vão descrever práticas que justifiquem a mistura entre o popular e o clássico em nossa sociedade. E vocês vão justificar por que esse exemplo que vocês vão dar, essa prática que vocês vão dar, ela pode ser... eu encontro nessa prática o popular e o clássico. Eu dei, por exemplo, no início do vídeo, o exemplo da ópera, né, onde eu posso, de repente, colocar um funk na ópera. Eu dei um outro exemplo também, vocês podem pegar uma dança, um balé, um teatro considerado, né, um teatro clássico e ver o como acontece essa junção. Uma música que de repente veio do clássico e se tornou popular, uma música popular que de repente foi transformada numa música mais erudita. Vocês podem ver as releituras dentro da pintura, as releituras dentro da música, as releituras dentro das artes plásticas, dentro do universo de vocês. Qualquer dúvida, gente, pode tirar comigo pelo Clesep, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. A gente, o termo